bom dia. Hoje a gente vai falar das cláusulas restritivas do testamento. É um assunto mais rapidinho, mas é muito interessante. As cláusulas restritivas do testamento são três: a inalienabilidade, a incomunicabilidade e a empenhorabilidade. Então, vocês já sabem o que são essas cláusulas. O que a gente vai entender é como elas vão ser aplicadas em um testamento. E isso é tranquilo. Bem, de qualquer forma, a inalienabilidade, o que ela vai fazer? Ela vai impedir o exercício do direito de dispor da coisa. Lembra o atributo da propriedade, que você tem o direito ou o atributo de dispor? Bem, esse atributo de dispor vai ficar limitado por uma cláusula de inalienabilidade. Então você proíbe a alienação ou mesmo a transmissão gratuita ou onerosa de um bem. O bem se torna inconsumível juridicamente. Deixo essa casa para o meu filho, só que essa casa é inalienável. Ele não vai poder vender, não vai poder doar, não pode fazer nada. Obviamente que isso não vai impedir a aquisição do bem por uso capião por outra pessoa. Então eu posso deixar a casa para o meu filho, ele nunca entrar naquela casa, uma outra pessoa invade a casa, fica ali 15 anos e consegue a uso capião. Ok, isso daí não tem como controlar. Mas o controle da alienação dessa propriedade, isso, seja a título gratuito ou oneroso, isso é totalmente possível por meio dessa cláusula restritiva. Existe uma classificação quanto à inalienabilidade, né? Quanto à extensão, ela pode ser absoluta. Você proíbe de forma universal, objetiva e subjetiva, ou seja, aquele bem não vai poder ser alienado por jeito nenhum por aquela pessoa. E você tem também a inalienabilidade relativa. Nesse caso, ela pode ser subjetiva. Você pode permitir alienar para determinadas pessoas ou vedar para outras. Eu autorizo que eu deixo essa casa para o meu filho e desde que ele só possa vender para fulano, ciclano e beltrano. Ou então ele não pode vender para fulano, ciclano e beltrano ou interposta pessoa. Dá para fazer esse tipo de cláusula. Pode ser objetiva também, restringe certos bens de herança. Eu estou deixando toda a legítima para o meu filho, mas ele não pode alienar nada. Ou estou deixando toda a legítima para o meu filho, ele não pode alienar só essa casa, porque essa casa é de família, tem uma questão histórica nossa. Então não dá para ser feitas esses temperamentos na inalienabilidade. Quanto à duração, ela pode ser vitalícia, pode restringir por toda a vida do herdeiro. Então, meu filho vai receber essa casa, ele nunca vai poder alienar. Ah, mas o neto dele, o filho do meu filho, meu neto, poderia alienar. A inalienabilidade perpétua não é admitida no Brasil. A perpétua seria para sempre, ou seja, a restrição iria acompanhar o bem. Ela sempre seria inalienável, ia passar de herdeiro para herdeiro e nunca alienada. Aqui a gente não tem no Brasil. E também tem a inalienabilidade temporária, que a proibição desaparece com o advento de uma condição ou termo. Ou seja, essa casa vai ser inalienável por 10 anos após a minha morte. Ok, termo. Essa casa vai ser inalienável enquanto meu filho não se formar na faculdade. Ok, é uma condição. Então essas situações podem ser colocadas em para temperar, para, enfim, pra dar essa disposição um ar mais de acordo com o que o testador realmente quer. Pelo artigo 1911, a cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então, uma vez que aquele bem é inalienável, ele também vai ser impenhorável e vai ser incomunicável. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse bem não vai poder ser levado a juízo para ser penhorado, para garantir uma dívida do herdeiro, e esse bem também não vai ser comunicado, ainda que o herdeiro case em comunhão universal de bens, não importa com que cônjuge. Então essas situações, a inalienabilidade ela é maior do que a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. A incomunicabilidade, por sua vez, né, como a gente está falando, vai afastar a comunicação dos bens havidos antes ou depois da constituição de uma entidade familiar, mesmo no caso de separação convencional. Porque o regime pode ser alterado. Então, assim, eu deixo um bem para o meu filho dizendo que aquele bem é incomunicável. Mas ele nem está casado em comunhão universal de bens, ele é casado em separação convencional. Não interessa, pode ser que ele altere esse regime de bens para uma comunhão universal. Então, para blindar essa possível comunicação dos bens, se coloca que o bem é incomunicável. Já a impenhorabilidade, que é impedir o bem de ser objeto de penhora judicial. A cláusula vai ser oposta às dívidas do herdeiro e não do autor da herança, isso é importante. Eu posso deixar minha casa para o meu filho com a cláusula de impenhorabilidade. Mas, se eu deixei muitas dívidas, essa casa pode ser utilizada para pagar as minhas dívidas. Ah, mas não era impenhorável? É impenhorável uma vez que vá para a propriedade do herdeiro. Enquanto não foi, ela não vai ser impenhorável. A impenhorabilidade vai atingir os frutos ou não? A jurisprudência diverge. Mas para a doutrina só seria impenhorável se previsto especialmente na cláusula, porque os frutos, como são destacados do bem principal, eles poderiam ser penhorados. Existe a possibilidade de penhora em caso de dívidas condominiais, porque nesse caso se trata de obrigações próprio terreno. Então a impenhorabilidade não vai afetar, não vai ser absoluta,
porque se a pessoa parar de pagar dívidas de condomínio, daí esse bem vai ser penhorado. Então, primeira dica aí para a vida que eu vou dar nessa aula para vocês, paguem as dívidas de condomínio, paguem a taxa condominial. Bem, essas cláusulas restritivas funcionam como? Bem, o artigo 1848 ele diz o seguinte: salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Então, essas cláusulas, para boa parte da doutrina, elas incidem sobre os bens da legítima. Vejam só pela redação do artigo 1848. Dêem uma lidinha no 1848 e vejam se vocês concordam comigo. Salvo se houver justa causa, não pode o testador estabelecer a cláusula sobre os bens da legítima. Então, havendo justa causa, ele pode. Por isso que surge uma interpretação uma interpretação alternativa que eu faço, que as cláusulas podem incidir sobre qualquer bem legado no testamento. Mas quando incidirem sobre bens da legítima, daí tem que ver justa causa. Ou seja, se eu vou deixar um bem para um amigo meu, ele não é herdeiro necessário, não é herdeiro legítimo, nem nada. Não faz parte da minha legítima, sai dos meus 50% da parte disponível. Então eu poderia colocar a cláusula que eu quisesse, sem colocar justa causa nenhuma, sem dar um motivo. Essa é uma interpretação alternativa que, na minha opinião, faz bastante sentido. A doutrina critica essas restrições do direito de propriedade e liberdade individual. Haveria até uma certa inconstitucionalidade, porque outras jurisdições, outros ordenamentos jurídicos de outros países asseguram a chamada intangibilidade da legítima. A legítima é intocável. Então, uma vez que você transferiu esse patrimônio para alguém, por meio da herança, né, esse patrimônio é da pessoa. Então, você não poderia colocar limitações pós-mortem, porque esse patrimônio era meu, mas quando eu morri não é mais meu. E o que é justa causa? Né? Você precisa justificar a cláusula restritiva. Essa exigência acaba diminuindo o impacto social das cláusulas, que as pessoas acabam fazendo o quê? Acabam não deixando essa cláusula, então contestando judicialmente, porque não existe uma justa causa. E essa justa causa também é uma cláusula geral, porque não se explica exatamente o que seria justificável, o que seria uma justa causa para se impor uma cláusula de inalienabilidade sobre um bem da legítima. E daí existem dificuldades quanto a justificar. Para algumas pessoas, algo é uma justa causa. Para outras pessoas, alguma coisa não seria uma justa causa. Para o PL 699 de 2011, se propõe a alteração do 1848, do parágrafo 3º, de qual forma? Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade sobre os bens da legítima. Ao testador é facultado livremente impor a cláusula de incomunicabilidade. Por que se exclui a justa causa para a incomunicabilidade? Porque pensem na questão da convivência familiar, pensem em como vai ser horrível para alguém, eu descobri via testamento, que o seu pai ou sua mãe odiavam seu cônjuge e você nunca soube. Porque a justa causa para a incomunicabilidade é basicamente essa: eu não confio no cônjuge do meu filho. Eu não gosto dessa pessoa. Eu acho que essa pessoa é gastadeira. Então, nessa situação, a incomunicabilidade, como traz muito constrangimento familiar, tem essa proposta de alteração legislativa para se retirar a necessidade de justa causa para incomunicabilidade, mas não para inalienabilidade ou para impenhorabilidade. Existem precedentes judiciais que afastam essa incidência dessas cláusulas por não reconhecer a existência de justa causa. Ah, não, essa causa não é justa o suficiente para essa aplicação, para aplicar essa cláusula e limitar a utilização da propriedade. A doutrina debate se a exigência de justa causa retira a efetividade das cláusulas restritivas. E obviamente que retira, porque você tem que pensar numa justa causa, essa justa causa tem que ser acolhida se algum dos herdeiros quiser contestar ela judicialmente. Tá, professor, você fala dessa questão de justa causa, o que seria um bom exemplo de justa causa? Bem, isso aí são exemplos, tá, pessoal? Então pode ser que dê certo em umas situações, não dê certo em outras, mas exemplo de justa causa na inalienabilidade. Seria o vício em jogo, dependência química, prodigalidade, inexperiência de vida. Ah, meu filho é muito novinho, ele não vai saber o que fazer, então por isso é inalienável. Impenhorabilidade, insolvência, condenação judicial, pendência bancária, até uma questão de prodigalidade, não poderia colocar isso. Incomunicabilidade, condenação do cônjuge em crime contra patrimônio, existência de casamentos anteriores que o cônjuge se beneficiou em regime de comunhão universal de bens, ou seja, eu sei que o cônjuge do meu filho já casou 2 vezes em comunhão universal, divorciou e ficou rico. Eu não quero que você faça isso com o meu filho, então eu coloco uma restrição na incomunicabilidade. Pode ser feito? Pode ser feito. Se isso daí vai dar certo ou não, vai depender de uma ação judicial. Essa ausência de justa causa, não existe justa causa. Isso vai gerar a nulidade ou a ineficácia da cláusula? Porque se gerar a nulidade da cláusula, eu não estou passando aquele bem para a pessoa. Se gerar a ineficácia da cláusula, o bem passa para a pessoa, só que sem a restrição.
Então essa vai ser uma divergência doutrinária jurisprudencial muito grande, porque é importante saber se vai gerar anulidade ou ineficácia, porque isso, dessa resposta vai depender se o herdeiro recebe ou não o bem. Tá. E doação com cláusula restritiva necessita de justa causa? Daí fora do âmbito do testamento. É uma discussão que a gente tem, né? Se no testamento eu tenho que justificar a cláusula restritiva, por que numa doação eu não precisaria? Porque não consta isso no contrato de doação. Os dispositivos do contrato de doação não trazem nenhuma necessidade de justificação. Doutrina e jurisprudência também divergem a respeito do assunto. A gente também tem uma cláusula aí que é chamada cláusula de conversão dos bens, que eu estou tratando aqui só para vocês saberem que não é permitida, né? O artigo 1848, parágrafo 1º, estabelece que não é permitido ao testador estabelecer conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. O que isso quer dizer? Bem, tem a legítima, 50% que é garantido para aqueles meus herdeiros legítimos, ou os meus herdeiros necessários, no caso. E daí eu vi o seguinte, eu quero que todos os meus bens da legítima sejam vendidos, transformados em dinheiro, e esse dinheiro seja dividido entre os meus herdeiros para não dar briga. Poxa, mas isso ia resolver muito problema, professor. Ia. Infelizmente, o nosso legislador entende que isso vai ser moroso, vai tornar o processo de inventário complexo e que por isso é melhor que não seja admitido esse tipo de conversão. Então, infelizmente, não dá para se estabelecer no testamento que se venda os bens da legítima para se transformar em outros, para adquirir outros, ou para simplesmente transformar em dinheiro e facilitar a divisão. E alienação de bens gravados, né? Vamos lá. Pelo artigo 1848, parágrafo 2º, por autorização judicial e havendo justa causa, você pode ter alienação desses bens gravados e vai se converter o produto de outros bens e que vão ficar subrogados nos nomes dos primeiros. O que isso quer dizer exatamente? Bem, eu deixei uma casa para o meu filho. A casa tem uma cláusula de inalienabilidade. Ele pode vender? Não. A inalienabilidade se manteve judicialmente, tinha justa causa, estava tudo bonitinho. Só que ele está precisando vender por conta do patrimônio, está passando fome, a casa é gigante, difícil de manter. Então, judicialmente, ele consegue a venda desse bem, comprar um outro bem, ficar com o dinheiro que sobrou, enfim, de qualquer forma, e aquele outro bem vai ser subrogado nos nomes dos primeiros. Então, eu vendi a mansão para comprar uma casa menor. Essa casa menor vai herdar, digamos assim, a inalienabilidade. A jurisprudência também vem admitindo hoje em dia um cancelamento dessas cláusulas caso desapareça a justa causa. É a ideia de que a função social da propriedade tem que ser atendida, porque afinal de contas, se não existe uma justa causa, porque aquele cônjuge que eu tinha preocupação morreu. Bem, então não tem uma justa causa, não precisa mais ser incomunicável aquele bem. Então você tem essa possibilidade de cancelar essa cláusula. Mas obviamente que a discussão tem que ser judicial. Você não pode decidir a seu bel prazer cancelar uma restrição no seu bem. O 1911, parágrafo único, também traz uma questão de subrogação real. No caso de desapropriação de bens clausulados ou de sua alienação por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda vai se converter em outros bens e as restrições vão se manter. Então, as restrições são herdadas, porque existe uma subrogação dos bens antigos nos bens novos. Ok? Essa é a ideia dessas cláusulas restritivas do testamento. Foi rápido, foi tranquilo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida nos comentários. E a próxima aula a gente vai começar a tratar de legado.